O NET Educação continua conversando com o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, ele que é doutor em filosofia e também professor de ética e filosofia política na USP. Doutor, eu gostaria até de perguntar para o senhor com relação à educação, inclusive o senhor que é professor, com a questão da reorganização e a ocupação das escolas aqui no estado de São Paulo. Na sua opinião, isso é bom, é ruim? Como que fica essa questão? Olha, são duas histórias diferentes que acabaram ficando antagônicas. De um lado, a reestruturação faz sentido. Quer dizer, uma escola muito grande, que tem alunos de 6 a 18 anos, até alguns mais velhos, que podem ser pessoas que entraram depois ou que se atrasaram nos estudos, é muito mais difícil de gerir. Então, se você separa a escola em núcleos, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, é mais fácil você gerir, então todo o esforço rende mais, o esforço do professor, o esforço da sociedade financiando rende mais. Então a medida do governo do estado não era errada, o erro foi não discutir. O erro foi chegar, tipo setembro, outubro, e dizer, mudam vocês todos no ano que vem, sem inclusive dar às pessoas as condições de conferir se os cálculos de que escolas elas iriam estavam certos ou não. Porque nesse tipo de coisa sempre há muito erro, sempre a pessoa é mandada para um lugar que não deveria ser mandada, etc. E os estudantes tiveram uma reação muito saudável, que foi a de protestar. Eles protestaram, uma reação pedagógica. O que foi, de certa forma, chocante é que a medida do governo do estado tinha um sentido pedagógico, mais num aspecto técnico, e a reação dos alunos foi pedagógica, mais no sentido do conteúdo, quer dizer, eles assumiram um empenho pelas escolas, um amor pelas escolas, possivelmente, e muita gente acha que eles não têm. Então, provavelmente, eles estão mais identificados com suas escolas agora do que estavam um ano atrás. E isso mostra também como na educação é muito importante você ter canais pelos quais as vozes se expressem. Quer dizer, canais para que os jovens possam chegar ao sistema educacional e dizer tal coisa está certa, tal coisa está errada, ou simplesmente não concordo com tal coisa, que talvez ele esteja errado, ele é aluno, mas então tem que ser explicado a ele, aos pais. Essa falta de discussão foi o erro. O bom foi que houve toda essa reação e seria bom que o governo do estado tivesse a humildade de reconhecer que a reação foi positiva, sem que isso represente nenhum demérito para o ex-secretário, que é uma pessoa competente, capaz, dedicada. Não é demérito você reconhecer que errou ou reconhecer que deixou de fazer uma coisa importante, mas é fundamental que a escola empolgue os alunos e acho que isso, de certa forma, aconteceu a partir deles. Trouxe, então, uma discussão positiva com relação aos alunos, a eles estarem envolvidos, a comunidade escolar toda estar envolvida nessa questão da educação, porque antes, de repente, era muito visto como o professor dita as regras, o diretor dita as regras, o secretário, o ministro, a regra vem de cima. E os alunos falaram, não, peraí, eu preciso ser ouvido. Isso ainda é muita teoria, viu? Quer dizer, nós não sabemos como tudo isso vai resultar. Não sabemos se isso é um fogo de palha, se é um amor de verão. Por exemplo, 2013, manifestações nas ruas, o Brasil mudou, nunca será como antes. De jeito nenhum. Quer dizer, o Brasil mudou depois de 2013 para pior. Quer dizer, você teve um Congresso mais conservador, mais reacionário da história do Brasil, foi eleito depois daquelas manifestações de rua. Aquelas pessoas que foram às ruas não se organizaram para continuar uma luta adequada, ao contrário do Chile, em que as manifestações de estudantes pela mesma época resultaram, por exemplo, agora na gratuidade do ensino universitário no Chile, que antes não existia. Então você veja, no Chile houve a semeadura, o plantio e a colheita. No Brasil você teve, vamos dizer, apenas uma chama que se apagou. Então é muito importante que essas atitudes dos alunos, de suas famílias, envolvendo também professores, que isso tenha uma continuidade e também que não seja manipulado só por algum interesse partidário, porque às vezes, infelizmente, acontece. E a gente continua conversando com o doutor em filosofia Renato Janine Ribeiro. Você pode acessar o nosso portal neteducação.com.br, curtir a nossa página facebook.com/neteducação. A gente também está no Twitter e você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube.